coisa mais antiga de que me lembro é de um quarto em frente do mar, dentro do qual estava, poisada em cima de uma mesa, uma maçã enorme e vermelha. Do brilho do mar e do vermelho da maçã, erguia-se uma felicidade irrecusável, nua e inteira. Não era nada de fantástico, não era nada de imaginário. Era a própria presença do real que eu descobria. Sofia de Melo Breiner é um dos nomes mais conhecidos e aclamados da literatura portuguesa. Dedicou-se à poesia, mas também aos contos, ensaios, prosa, teatro. Escreveu inúmeros livros infantis. Uma escrita luminosa, onde a natureza está sempre presente e as palavras nunca se afastam do concreto. A minha poesia é toda construída com substantivos concretos, tem um grande número de substantivos. E isso, no fundo, tem que ver com uma relação com as coisas, com a maneira de olhar para o mundo. Neste ano, que marca o centenário do nascimento da poeta, são muitas as atividades e homenagens em Portugal, mas também em Macau. Miguel Sousa Tavares esteve no Festival Rota das Letras para falar do percurso literário da mãe, uma autora que acredita ser universal. A Sofia consegue ser um poeta transversal a toda a sociedade, a todas as classes, a todo o pensamento político, a todos os estratos culturais, e consegue ser lida por toda a gente. Publicou os primeiros versos em 1940, seguiram-se dezenas de livros. Ganhou inúmeros prémios literários, incluindo o Camões. Foi a primeira mulher portuguesa a conseguir esta distinção. O mar está entre os temas mais recorrentes na poesia de Sofia e também a Grécia. Era uma apaixonada por Homero e todas as coisas gregas. Uma paixão que começou mesmo antes de conhecer o país. A primeira viagem aconteceu em 1963 na companhia de Agostina Bessa Luís. Partiram num carocha que saiu de Vila Nova de Gaia. Quando eu fui a primeira vez à Grécia, parti da Granja e perguntaram-me como é que vais para a Grécia. Eu disse, vou pela Granja. Isto era um bocado simbólico. Nessa viagem com a Agostina, a biógrafa da Agostina conta uma história até engraçada. Em 1963 que eles vão, que no túnel de Agamenon, em Micenas, que chegaram os três lá e era preciso subir lá acima à Acrópole de Micenas, onde estava o túmulo de Agamenon, e a minha mãe partiu, e a Agostina disse que não, que aquilo era muito alto e estava muito calor, e ficou cá embaixo e preferiu ficar a beber uma limonada. E a minha mãe não lhe perdoou a coisa e disse, trocas o túmulo de Agamenon, o homem que combateu a guerra de Troia, por uma limonada? Isso não é coisa que se faça. E então trocaram cartas várias vezes acerca daquilo e escreveram artigos e ficaram zangadas durante uns tempos por causa da história da limonada contra o Agamenon. Nos poemas de Sofia há também política. Era uma feroz opositora de Salazar, a quem chamou de velha butre. Em 1975 é eleita para a Assembleia Constituinte. O filho diz que a resistência à ditadura e a intervenção cívica foram elementos importantes na vida da poeta, mas que a experiência como deputada não agradou. Ela não tinha mais pequeno jeito para aquilo. Ela chegava à casa e perguntava ao meu pai e a mim como é que havia de votar o artigo tal, porque não percebia o que queria dizer o artigo tal. Quer dizer, sofria horrorosamente e não tinha mais pequena vocação para estar sentado o dia inteiro a ouvir discussões jurídicas, não é? Que ela gostava era estar em casa a beber chá e a escrever versos, quer dizer, não estava ali a fazer nada na Assembleia. A beber chá e a escrever versos. É assim que Sousa Tavares recorda a mãe, um espírito distraído e irreverente. Havia um letreiro nos elétricos que dizia assim, se alguma janela me incomoda, peço ao condutor cafés. E eu ia com a minha mãe, íamos em pé, o elétrico, os lugares estavam cheios, e de repente eu ouço-a no silêncio do elétrico, é sempre um silêncio constrangido, as pessoas estão a fingir que não se veem umas às outras e tal. E eu ouço a minha mãe em voz alta a ler aquilo como se fosse poesia, mas continuou. Era assim, se alguma janela o incomoda, peço ao condutor que a feche e que nunca mais a abra. E ficou o elétrico todo assim a olhar para ela e eu, pequenino, com vontade de desaparecer pelo chão abaixo, não é? Filho de poeta, não é? A pessoa fica, não sabe o que é que há a dizer. Sofia de Melo Breiner teve 5 filhos, fonte de inspiração para os livros infantis que viriam a marcar várias gerações.
Por Macau passou apenas uma vez, em 1977. Dessa viagem ao Oriente ficou o livro Navegações. Morreu em 2004, aos 84 anos. E no fundo, quando eu digo creio na nudez da minha vida, é a mesma coisa que eu não posso com isto, Francisco, não posso de maneira nenhuma.